Irmãos, irmãs, que bom estarmos juntos mais uma vez neste domingo, 27º do tempo comum da nossa liturgia, para a oração, para a reflexão. É a palavra de Deus que, acolhida, pode transformar as nossas vidas. Estamos com o evangelista Marcos, no capítulo 10, versículos 2 a 16. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai, sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez, somos chamados neste domingo a compreender quem é Jesus e como devemos acolher o seu ensinamento. No evangelho que acabamos de ouvir, ele revela a radicalidade que deve marcar a vida dos seus discípulos e discípulas, ou seja, daqueles que deram a ele a sua adesão e o seguem pelo caminho. O ensinamento de hoje é sobre o matrimônio e quem realmente pertence ao reino, dando como exemplo as crianças, com a sua simplicidade, sem pretensões, sem ambições e, sobretudo, com a capacidade que lhes é própria para acolher e para perdoar. Quanto ao divórcio, que aparece hoje no Evangelho, Jesus, mais uma vez, põe as coisas nos seus devidos lugares. Primeiro, o divórcio foi permitido por Moisés. Por quê? Por causa da dureza de coração de uma sociedade patriarcal, machista, daquele tempo, onde a mulher, não é, a sua posição naquela sociedade era de pura submissão, sem vez, sem voz. A carta de divórcio, portanto, visitava proteger a mulher das arbitrariedades
humanas, das arbitrariedades dos homens, e assim ser preservada na sua dignidade. Jesus, então, apela para o sentido fundamental do matrimônio, onde homem e mulher são parceiros, companheiros, revestidos de igual dignidade, direitos e deveres. Ninguém pode simplesmente se submeter, não é? Submeter-se um ao outro, num regime de escravidão, de dominação, de tortura, quem sabe. Jesus é bem claro: companheirismo, parceria, amizade sincera, amor. E é assim que ele, o matrimônio, vai se firmando como aliança, aliança de amor, aliança abençoada por Deus, portanto, que tem em si vocação de eternidade, como o amor de Deus por nós, o amor de Deus por toda a humanidade é desde sempre e para sempre. Não podemos esquecer que o matrimônio, ele possui esta característica. Ele aponta para este amor desde sempre e para sempre de Deus para com todos. Por isso que a igreja não pode simplesmente aprovar o divórcio, esta aliança de amor contraída entre homem e mulher e fundamentada no amor de Deus. Nesse sentido, marido e mulher são corresponsáveis pela união que assumiram, união que deve crescer sempre mais, sinalizando para relações gratuitas, solidárias, que são sinais do reino de Deus. Numa sociedade marcada pela dureza de coração, como a nossa sociedade em nossos dias, não é? Portanto, pelo egoísmo, individualismo exacerbado, ditadura da beleza do corpo, consumismo, sem referências éticas cristãs e compromissos duradouros. Infelizmente, hoje, na nossa sociedade, tudo parece, não é, marcado pela liquidez, tudo se desfaz muito rapidamente, tudo, escapa pelo vão dos nossos dedos. O pessoal não quer mais saber de compromisso, não quer mais saber de responsabilidade. Como manter, então, nesta situação, a fidelidade, a alegria de ser esposo, de ser esposa, construindo cada dia uma família integrada em suas relações e, portanto, uma família feliz? O exemplo é o próprio Evangelho. O ensinamento é o ensinamento de Jesus, que diz que o que Deus uniu, o homem não pode separar. E ele está dizendo, portanto, dessa unidade presente nesta união, esta unidade corpórea que contempla a pessoa na sua totalidade. É aí que reside essa indissolubilidade. E essa unidade, ela é mais forte do que os laços da carne, do que os laços do parentesco, não é? Lembrando mais uma vez que o matrimônio remonta ao projeto original de Deus, que nós traduzimos por aliança indissolúvel. Quanto às crianças, elas são sinal do reino, preferidas de Jesus, não podem ser afastadas dele. A simplicidade delas, a humildade delas, o despojamento, a abertura de coração, não é? Mostra que elas realmente estão sinalizando o reino de Deus com estes valores. E elas nos lembram também os pobres, os pequenos, os indefesos, os excluídos, não é? Que dão a sua adesão ao reino e nele encontram segurança, motivação para viver com dignidade. Podemos ainda colocar aqui uma questão em relação ao matrimônio. Quanto aos casais separados, em novas uniões, eles estão condenados ao inferno? Eles estão excluídos do amor de Deus? Evidentemente que não. É claro que a situação que os envolve é uma situação complexa, de dor, de sofrimento, de sentimento de exclusão. Não
cabe a nós julgá-los. O que é preciso é, à luz do Evangelho, discernir as situações. Não é? Como é que Jesus tratou todas essas questões, para que nós possamos fazer o mesmo. Para eles, para os que estão nessa situação, a igreja tem uma palavra, apresenta um caminho para mantê-los na comunhão, e que mesmo separados, não estão condenados, mas são filhos da igreja. Já lembrou o Papa, né? Emérito, hoje, se assim a gente pode dizer, Bento XVI. O próprio Papa Francisco está empenhado para que a igreja trate, não é, com mais rapidez, com mais atenção, com menos dispêndios, não é? Essa questão, porque é verdade, em muitos casos, a igreja pode declarar aqui não houve matrimônio por uma série de questões, pressão, imaturidade, e a igreja pode dizer aqui não houve matrimônio, então as pessoas estão livres para seguir o seu caminho e até contrair outro matrimônio. Então o Papa está propondo celeridade, rapidez nos tribunais, não é? Dando mais autonomia às dioceses, aos bispos, para encaminhar estas situações que são tantas. O que é preciso, meus irmãos e minhas irmãs, estamos fazendo tudo para isso, é conhecer esse novo caminho, ou antigo, mas que agora se apresenta com maior urgência, e que aí os nossos casais, aqueles que estão vivendo nessa situação, possam encontrar apoio, possam encontrar luz e possam viver com alegria e com dignidade na comunidade cristã. Abertos, então, todos para viver no reino, que é reino de amor, reino de comunhão, aliança indissolúvel. Para esta aliança aponta o matrimônio. Por isso, assumido na corresponsabilidade e na liberdade, abençoado por Deus, quando pedido pelo homem e pela mulher, ele se torna indissolúvel. E sobre todos dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém.